Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e também tomador de café, entre outros líquidos. Se você quer contribuir com o meu hábito de tomar café, entre outros líquidos, ou contribuir com o meu hábito da música ou também com a produção de vídeos aqui do canal, você pode clicar no botãozinho Valeu neste vídeo. Você pode se tornar membro aqui do canal. Você pode também juntar-se ao Apoia-se. Se você não se inscreveu ainda neste espaço, inscreva-se e ative as notificações, assim você não perde nada do que eu publico aqui. A gente só fala de fotografia e de coisas interessantes neste canal, então inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. O episódio de hoje é trazido para vocês em parceria com a Zyro, construtor de site Zyro, que tem templates eficientes para que você consiga elaborar um site, mesmo que não tenha conhecimento de código, programação ou design. Eles têm templates eficientes, rápidos, fáceis de usar, suporte, atendimento, preços super competitivos. Então, contratou o serviço da Zyro, escolheu o seu plano, entrou lá, escolhe um template, coloca suas fotos, seus textos, é tudo muito rápido. Em coisa de minutos você tem um site pronto para ser publicado. E você pode usar os domínios dentro da própria Zyro ou também apontar um domínio que você tenha para o site que você fez lá ou contratar um domínio com eles. Então dá uma chegada na Zyro, confira as informações, porque se você quer ter um site, esta é uma boa opção para você. Aproveite a promoção especial Zyro. Use o desconto especial ilimitado, é por tempo limitado. Ganhe até 71% de desconto, mais 3 meses grátis. Usando o link que está aparecendo na tela e que também está na descrição do vídeo, e o cupom que está aparecendo na tela e também está na descrição. É por tempo limitado, então corra. Vamos lá, minha gente. O vídeo de hoje tem um conjunto de coisas que eu acho importante da gente conversar. Que é, na fotografia, tudo tem algum grau de arredondamento, tudo tem algum grau de aproximação, absolutamente tudo. A fotografia, embora ela use muito conhecimento científico para existir, porque para existir uma câmera fotográfica há uma montanha de conhecimento científico aplicado ali, mas fotografia, não a construção de câmeras, de lentes, ótica, física, ótica, nada disso. Mas fotografia, você pegar a câmera e fazer foto. Ou vídeo. Fotografia não é ciência de lançamento de foguetes. Fotografia não é uma coisa que errou o 01, explode tudo e acaba. Não é assim. Fotografia não é, para começo de conversa, não é uma ciência. É uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, é ou não arte conforme a interpretação de cada um, é uma prestação de serviço se for um trabalho comercial, é um monte de coisas, mas ela não é em si um pensamento científico. E eu queria dar alguns exemplos sobre isso, só para vocês terem uma ideia do quanto de arredondamento existe na fotografia. Exemplo número 1, comprimento focal. Você comprou lá uma lente 50mm, uma 85, uma 24, 35mm, uma zoom de 24 a 105, como a que a gente está usando agora para gravar este vídeo. Aí você fala, o comprimento dessa lente é 24 a 105mm, então do ponto onde ela gera a convergência de luz para dentro da câmera até o ponto em que ela focaliza, tem lá 24mm, e aí você mexe no zoom até 105mm. Mais ou menos. Uma vez quando eu testei a 50mm da Canon, eu concluí que a RF 50mm f1.2L USM talvez não fosse uma 50mm, e sim um 53, 54, 55, algo assim. Porque em mesmas distâncias de focalização, mesma situação, tripé no mesmo lugar e tudo mais, ela sempre gerava um quadro de imagem um tiquinho mais fechado do que a 50 1.8, a 50 1.4, a 50 1.2L das EF de DSLR da Canon, a RF é de mirrorless. Então sempre um quadro um pouco mais fechado. Eu conversei com o pessoal da Canon e alguém lá dentro chegou assim e falou, eu acredito que ela seja uma 55mm, mas por razões de marketing
é mais interessante vender como uma 50, e outras marcas também fazem isso. Aí eu dei uma investigada e descobri que sim. Variadas marcas têm uma 50, que é uma 52, uma 85, que é uma 80 ou uma 90, ou algo entre esses. Sabe, uma 200, que na verdade é uma 185 milímetros, uma 400, que é 390. Tem um monte de lentes de um monte de fabricantes, todos na verdade, que não tem exatamente o comprimento focal que ela afirma ter, mas sim algo perto daquele comprimento focal. E tem mais. Existe um negócio chamado lens breathing, ou respiração da lente, que é na medida em que você faz a focalização, então a distância focalizada muda, a magnificação da lente, ou o comprimento focal dela, muda. Então, de repente, a 85, ela vai de 80 a 90, de 82 a 88, enquanto focaliza. 70 a 200, 2.8 lá, o 200 dela às vezes é 180, às vezes é 210. Porque enquanto você focaliza de mais perto ou de mais longe, há uma alteração do conjunto óptico que gera uma alteração do comprimento focal. Então, comprimento focal não é exato? Não, não é exato. Existem as lentes parfocais. Lente parfocal em lentes de cinema são assim, a maioria delas, não todas, mas a lente parfocal é a lente que durante a focalização não gera essa diferença de magnificação, diferença de ampliação da imagem. Então, é um tipo de lente muito específica e mais cara por isso, que não muda o seu comprimento focal durante a focalização. Mas não quer dizer que ela seja exatamente aquele comprimento focal. Pode ser vírgula, qualquer coisa e assim por diante. Então, comprimento focal não é exato? Não, não é exato. E na maioria das lentes da maioria das marcas. Então já tem um arredondamento importante aí, hein? Vamos falar de uma outra coisa? Lei do inverso quadrado. Vamos complicar? Vamos falar de física? Vamos falar... Não. Lei do inverso quadrado. O que é isso? É uma lei que diz que quando você reduz a distância entre um objeto e uma fonte de luz pela metade, então se tinha 1 metro entre você e a fonte de luz, você sendo fotografado e a fonte de luz, se havia 1 metro, ao reduzir isso para meio metro, a luz ficaria em você 4 vezes mais intensa. Então, metade da distância, 4 vezes mais luz. O dobro da distância, 4 vezes menos luz. Isso é a lei do inverso quadrado. Joga aí no Google, porque esse não é um vídeo sobre lei do inverso quadrado. Mas, qual é o ponto disso? A lei do inverso quadrado contém arredondamentos? Sim, claro que contém arredondamentos. Por quê? Nem toda fonte de luz emite igual. Então, nem toda fonte de luz tem uma emissão cuja dispersão da luz seja homogênea, igual, mensurável de mesmas formas. Esse é o fator 1. Então, existem fontes de luz que apontarão mais concentradamente seu facho luminoso, existem fontes de luz mais difusas, e esta característica vai alterar a sua forma de perda de intensidade ou de ganho de intensidade com a distância. Então, se você pegar um refletor ou um softbox, você vai ter resultados diferentes no fotômetro que não são exatamente precisos com a lei do inverso quadrado. Estarão perto, mas não exatamente precisos. Outra coisa é que o ambiente cumpre com função de rebatimento. Então, numa condição ideal, de um local todo de paredes pretas, que você só tenha luz para medir, e essa luz tenha um sistema de refletor ideal, aí a lei do inverso quadrado é precisa. Mas, eu pus um softbox na frente do meu flash, eu tenho um pouco de rebatimento de parede, eu tenho um pouco de luz de janela que entra e se mistura. No mundo real da fotografia, que é com mistura de luz, com rebatimento, com superfícies atuando, com modificadores de luz, aí a lei do inverso quadrado é mais ou menos. Ela existe como uma referência de que você sabe. Por exemplo, a luz está aqui. Eu me afasto, tem menos luz em mim. Eu me aproximo, tem mais luz em mim. Mas, não necessariamente ao dobrar, isso aqui eu dobrei a distância para a luz, tá? Não necessariamente é 1/4 da exposição aqui, sabe? Não dobrei a luz, é 1/4. Não, porque está tendo um monte de rebatimento, entra a luz da janela, um monte de coisa que atua para que as coisas no mundo real não sejam exatamente como previsto cientificamente.
Quer mais uma? O f-stop, a abertura. A gente tem uma equaçãozinha, esse vídeo vai ser cheio de matemática para mostrar as exceções ao que seria um pensamento científico da fotografia. Então, pega aquela equaçãozinha, porque o f barra da abertura é uma divisão, é comprimento focal dividido por. Então, eu expliquei isso naquele review da Fuji 50mm 1.0, porque uma lente 1.0 é ótima para fazer essa conta. Se a lente tem 50mm de comprimento, é o f, barra quanto? Barra 1. 50 dividido por 1 dá quanto? 50. O diâmetro da passagem de luz, que é o resultante dessa conta, quando eu divido comprimento focal por esse fator, eu estou dando o diâmetro da passagem de luz, o diâmetro da abertura, o diâmetro daquele ponto onde a luz está passando na altura do diafragma, não é da lente frontal do primeiro elemento, mas da abertura de diafragma. Então, um f1.0 significa que mais ou menos naquela altura onde está o diafragma, o diâmetro de passagem da luz numa lente 50mm 1.0 será 50mm de diâmetro. Não é bem isso, tá? Não é bem isso que acontece. Primeiro porque o diafragma não é exatamente um círculo. Com ele totalmente aberto, a gente pode dizer que é o círculo de entrada da luz da lente. Mas na medida em que a gente vai fechando ele é um polígono. Então a conta vai parando de valer na medida em que eu transformei esse círculo num polígono. Então a área de passagem de luz já não é exatamente a que eu estou prevendo com a conta. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que existe a escala T. A escala T eu expliquei nos vídeos lá sobre lentes de cinema. A escala T é a escala de transmissão de luz. Então uma vez que eu calculei geometricamente a tal da escala F, eu calculei que uma lente tem abertura 1.4. Ok, perfeito. E aí o fabricante vende ela como uma lente tal 85mm f1.4. Beleza? Beleza. A escala T nasce como? Você vai medir a luz que chega no fundo da lente e que vai bater no seu sensor de captura de imagens. A escala T é a calibração da escala F. Então ela nasce junto com a escala F, mas nós vamos verificar aqui no fundo da lente se a luz que chega é essa mesmo. E aí de repente aquela lente f1.4 é T1.5, por exemplo. Ou seja, ela é um pouco mais escura na escala T do que na escala F. Ela é f1.4, mas é como se fosse 1.5. Então a escala T é o como se fosse, é a luz real. Então, se esse diafragma fosse realmente 1.4, aqui chegaria 1.4, mas não chega, chega 1.5. Então ela é geometricamente calculada 1.4, mas na prática ela é 1.5. Complicado, né? Essa é a escala T. E lentes de cinema usam a escala T. Então, então quer dizer que a resultante de luz não é a mesma? Não é a mesma. E ela não é a mesma, mesmo dentro da escala T, porque o centro de imagem recebe mais luz que as bordas. Existe um negócio chamado vinhetagem em qualquer lente, porque o centro é desobstruído para a passagem da luz, enquanto as bordas, a luz vai encontrando a beirada do próprio equipamento e sendo ali absorvida, refratada, refletida e na medida em que a gente tem mais perdas de luz nas bordas do que no centro, a exposição no centro do quadro é geralmente, e na maioria das lentes do mercado, maior do que nas bordas. Então essa lente é f1.4 no centro do quadro. Na beirada ela pode ser 2, 2.8. Tem lente com queda de 2 pontos para a beirada do quadro. Então quer dizer que a lente é 1.4, mas a beirada é 2.8? É 2.8 e é bem comum. Aliás, uma grande parte das lentes hoje em venda tem no mínimo um EV inteiro, um valor de exposição que é uma metade de luz no canto em relação ao centro. Então, poxa, então quer dizer que a luz não é homogênea? Não, a luz não é homogênea. E o tempo de obturador então? Você nunca foi virando o tempo de obturador da sua câmera e de repente você passou lá de 1 sobre 60 de segundo? 1 dividido por 60 gera o quê? Aquela fraçãozinha de 0, qualquer coisa de segundo. 1 dividido por 60 de segundo. E aí quando você vai vindo, você vai lá, você chega em 1 sobre 125, aí você fala assim, era 120? Aí você vai 125, tá bom. Aí você vai indo, você vê que chega a 250, onde deveria ser 240. Aí você vai indo, você vai chegando em 1 sobre 500, onde deveria ser 480. A diferença vai aumentando.
Ou seja, o tempo de exposição contém arredondamentos. Contém arredondamentos. Por quê? Sei lá, por qualquer razão que foi mais prático produzir desta forma. Então, ó, tempo de exposição tem arredondamento, tem arredondamento. Abertura tem arredondamento, tem também. Lei do inverso quadrado, também. Comprimento focal também. Nossa, nada sobrevive na fotografia a um arredondamento? Não, o ISO também não. A escala de ISO sempre foi aproximada, mesmo em tempos de filme. Você tinha uma margem ali, por isso se fazia. Em cinema, quando você vai rodar um longa-metragem, gastar quilômetros e quilômetros de filme, você tem que tomar um cuidado. Então fazia um negócio chamado teste de ponta do filme, que era um teste de revelação, para certificar que a sensibilidade daquela película sendo usada era realmente o que estava informado na caixa. Em fotografia a gente nunca fez esse tipo de coisa, mas em cinema se fazia, que era para ter certeza, ou seja, cineastas sabiam que o filme não era exatamente a ASA ou ISO que estava escrito na caixa, que aquilo era uma média da produção daquele estoque. Então você compra uma câmera lá que o ISO menor dela é ISO 100, pode ser equivalente a 90, 120 ou qualquer coisa assim em relação a um filme. E de dezenas de equipamentos diferentes saídos da mesma marca, da mesma fábrica, pode haver variação. Há variação porque há materiais diferentes. O material óptico do filtro que cobre o sensor mudou um pouquinho a sensibilidade à luz. O CMOS, a placa de captura de imagem, tem uma diferença fabril qualquer entre um lote e outro? Pode haver uma diferença. Então o ISO 100 é necessariamente 100, é 200, é 200, 400? Não, não é, é perto disso. Isso já gerou uma coisa com o youtuber aí mundo afora, que falou que, sei lá que marca mentia sobre o ISO. Não mente nada, essa escala já é aproximada e arredondada historicamente há décadas. Assim sendo, se um fabricante disse que o ISO da sua câmera é 400 naquele dado condição de luz, é porque ele testou no laboratório dele, deu isso, e no mundo real pode ser um pouco mais ou um pouco menos do que isso. E 400, 800, 1600 ou qualquer outro valor, porque o ISO ele também é aproximado. Vocês estão vendo como não é ciência de lançamento de foguetes? Porque desses arredondamentos todos que você tem na fotografia, você não tem controle sobre nenhum deles. Mas há margem de trabalho, porque com tudo isso você ainda clica e sai foto, e sai boa. Se você fez uma boa foto, se você compôs bem, focou direitinho, fez tudo certo, sai boa foto. Então, não necessariamente esta precisão numérico-matemática se converte em qualidade fotográfica. Eu estou falando isso tudo pelo seguinte: a gente entrou há uns bons anos numa maluquice de que as especificações de câmera passaram a ser comparadas como elementos qualitativos. Então, de repente, o fabricante lança uma câmera que tem 40 megapixels e outro tem 42, e alguém começa a supor, baseado em especificação, que 42 megapixels é mais do que 40, e você não vê a diferença entre os arquivos de 40, 42, 45. Pega aquele vídeo que eu falei se médio formato ainda faz diferença. Eu já cliquei com câmeras full frame de 42 megapixels da Sony, 45 megapixels da Canon, 50 megapixels da Sony, 60 megapixels da Sony, 50 megapixels da Canon, 45 da Nikon, tudo full frames. Então, o que eu citei aí? Sony A1, A7R4, A7R3, EOS R5, EOS 5DS, Nikon D850. Eu já cliquei com essas câmeras todas. E cliquei com Fujifilm de médio formato de 50 megapixels e Pentax de médio formato de 50 megapixels. Então a gente está falando desde 42 até 60 de full frame de médio formato. Eu sinceramente só sei qual foto é qual porque fui eu que cliquei e eu, durante o tratamento, estou vendo os arquivos. Se você imprimisse essa foto ou mostrasse ela em tela para mim, tendo feito com qualquer um desses equipamentos, eu jamais saberia quem é quem. Porque não faz diferença. Então uma diferença de 2, 4, 5 megapixels, às vezes até 10, faz diferença? Não faz. Uma coisa é fazer diferença assim, de 12 para 24, você dobrou a resolução pondo mais 12 megapixels. Agora de 45 para 60, não é a mesma coisa. Então não faz. Então tem muita coisa sobre a
especificidade das regulagens de câmera, das especificações de câmera, que não se traduzem. É aquela história, essa câmera no teste de um site vai até ISO 12.000, a outra câmera vai a 15.000. Você no mundo prático não vai saber, não vai achar essa diferença, ou vai ser o contrário nos seus testes. Então há muito arredondamento e não são as especificações da câmera que vão construir uma boa foto. O que constrói boa foto são bons momentos captados com boa luz, com boas expressões, com emoções, com composições bonitas. Ninguém vai compor a foto para você, não importa o dado técnico. Então vamos parar de achar que fotografia é ciência de lançamento de foguetes. É a marca que eu uso a câmera lançou um modelo novo e no marketing está dizendo que ela é muito melhor do que a anterior. É lógico, eles vivem de vender câmera. Se você entrar nessa jogada, o seu dinheiro acaba, mas o do fabricante não. Então, você tem que ser esperto nessa hora de perceber quando estão te enrolando com marketing, quando estão apenas vendendo câmeras, porque esse é o trabalho deles, e quando efetivamente há uma mudança qualitativa boa que justifica um upgrade de câmera. Eu falei isso naquele vídeo do tanto faz, porque tudo que tem no mercado hoje eu faria o meu trabalho com muita tranquilidade. E tanto faz. E tem especificações diferentes entre essas câmeras e tem dados diferentes? Tem. É que nem assim, tem a lente que é 1.4, tem a outra que é 1.8. E eu faço meu trabalho com as duas. Não, mas a 1.4 é 200.000 vezes melhor que a 1.8. Não é. É um pouco melhor. Se você for bom fotógrafo, você consegue tirar um excelente resultado de qualquer uma. Então, assim, tudo na fotografia tem arredondamento. É abertura, é tempo de exposição, é ISO, é comprimento focal, tudo, megapixels. Então, nada na fotografia é uma ciência de lançamento de foguetes, mesmo que se use muita ciência para construir uma lente fotográfica, se use muita ciência para construir uma câmera fotográfica. Então, a engenharia se alimenta de muita ciência para produzir esses equipamentos, isso é indiscutível, mas o fazer fotográfico é uma outra história. É comunicação, é expressão, é discurso visual, é arte, é um monte de outras coisas que não são assim tão precisas e mensuráveis. E esse vídeo era só para trazer esses pensamentos sobre isso. Lembrando que esse vídeo foi trazido para você pela parceria com o pessoal da Zyro, construtor de site Zyro, cujo link está na descrição deste vídeo. Também na descrição desse vídeo tem o link para os meus cursos. Dá uma chegada no meu site, que lá tem toda a informação. Também você pode ser membro aqui do canal, pode clicar no botãozinho valeu ou juntar-se ao Apoia-se. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!